Você começa muitas atividades e tem dificuldade de terminar? Ou é aquele tipo de pessoa controladora demais que depois fica reclamando da sobrecarga, do tanto de detalhe que você precisa dar conta? Fica aqui comigo e no final eu ainda tenho um recado maravilhoso para você. Eu sou Silvia Mota, especialista em desenvolvimento humano e gestão da mudança, e nesse canal eu abordo esses temas por meio do planejamento e da organização, justamente para te facilitar a vida e também te ajudar a ter essa rotina mais leve. Agora deixa o seu like aqui no vídeo e aproveita para se inscrever para receber as notificações dos vídeos novos que vão te apoiar a fazer essa transformação de uma rotina caótica para uma rotina mais leve. Você já deve ter ouvido que disciplina é liberdade, não é mesmo? E por disciplina, a gente pode entender como regras, leis, os processos. Aí me conta aqui nos comentários como que você se sente quando escuta isso. Fica com aquele nervoso, com aquela sensação de que vai estar limitada, aprisionada, sufocada, ou para você, ok, tá tudo bem. Eu pergunto isso porque geralmente essas palavras são associadas com rigidez exagerada, com coisas retrógradas, desnecessárias, controles desnecessários e que acabam limitando a gente, que sufoca. No vídeo passado, eu falei da questão da dualidade. Eu usei o exemplo da pilha com um positivo e negativo, mas a gente pode extrapolar isso para vários outros, como o masculino e feminino, a razão, a emoção, o frio, o quente, o dia, a noite e assim por diante. E a vida funciona justamente nesse equilíbrio dinâmico entre os extremos. E se o caos, que foi o tema do vídeo passado, no seu extremo gera destruição, a disciplina, que é o tema desse vídeo aqui, no seu extremo gera aridez, gera secura. A vida perde a graça. É como se fosse um esqueleto. Está ali, mas não tem função mais nenhuma, não gera vida. Por outro lado, quando a gente usa a disciplina de uma forma adequada, e essa adequação, lembra-se disso, ela é dinâmica, então ela vai variar com o tempo, tá? É possível que a gente dê forma às ideias curtindo o caminho. E o primeiro jeito de dar forma para as ideias que a gente tem, ou seja, elas estão aqui só no campo do pensamento. Como que a gente dá o primeiro formato? É verbalizando. Quando a gente verbaliza, a gente dá nome para ela. E quando a gente escreve esse nome, a gente está um passo além. Além de dar nome, de verbalizar, eu concretizei pela primeira vez essa ideia no nosso mundo aqui. Por isso que é muito importante a gente colocar as ideias no papel. Não é só um clichê, né? Não é só porque é bonitinho. Não, isso é importante, isso faz parte do processo. Primeiro você tem a ideia, você deseja aquilo, depois você dá nome para essa ideia, depois você escreve essa ideia e a partir daí começa todo o desenvolvimento até que ela tome uma forma tridimensional, vamos dizer assim, se for o caso também, né? Nesse mundo. E é por isso também essa importância da escrita, que eu falei alguns vídeos para trás aqui dessa série, que quando a gente tem crenças limitantes, ou pensamentos limitantes, que ou né, só estão aqui no campo das ideias, ou que a gente verbaliza isso para outras pessoas, é legal a gente anotar. Por quê? Quando a gente dá nome, quando a gente escreve, além de tirar isso da nossa cabeça, a gente traz mais consciência, porque a gente está vendo ele concretizado ali na frente quando está escrito. Então, eu posso decidir como que eu vou lidar com isso. Guarde essa ferramenta aí na sua cabeça, no seu coração e use todas as vezes que você precisar ter clareza, mais clareza sobre alguma questão que esteja te incomodando e que você identifique que está aí atrapalhando a sua rotina também. Um outro ponto positivo da gente escrever, e aqui eu estou falando da escrita porque é a primeira forma da gente dar esse contorno, tá? No mundo, que é a gente verbaliza, depois a gente escreve, então quando escreve, concretiza e tá dando forma. Quando a gente escreve, a gente dá forma, literalmente, para aquilo que está sendo dito, para aquela palavra. Um outro ponto positivo também da escrita é que a gente tira essa ideia da cabeça, então ela está documentada
eu posso ficar tranquila, porque eu sei que se eu esquecer, eu posso ali consultar o que está escrito. E um passo além ainda, que também traz ordem, é ter sempre um lugar específico para você escrever esse tipo de coisa. Pode ser um caderninho, pode ser um bloco de notas, ou físico ou digital, não importa. Por quê? Não adianta eu escrever e perder, né? Sabe aquela pessoa do post-it que sai colando um monte de post-it e depois não sabe onde que está a informação, aí a cola some, o papel cai, é levado na limpeza, enfim, e aquela informação some. Então, assim, tenha sempre o mesmo lugar para anotar as suas ideias, mesmo que depois você transfira para outros lugares onde elas vão ser desenvolvidas, mas concentra, cria esse hábito de ter um caderninho ou de ter um aplicativo onde você vai concentrar as suas ideias e as demandas que vão chegando. Então, até aqui já te dei 3 ferramentas: a verbalização, a escrita e um bloco de notas, um lugar para você concentrar a escrita dessas ideias. Essas ferramentas, elas são gratuitas, estão acessíveis, você pode fazer isso agora. E pode levar isso também para o resto da sua vida. Agora, outros benefícios que você tem na hora que coloca a estrutura, na hora que começa a escrever, são a padronização e a previsibilidade. Padronizar uma atividade é transformá-la num processo, e processos podem ser automatizados. Vamos entender aqui o que é essa automação? É, primeiro, colocar atividade no piloto automático. Sabe aquelas coisas que você já faz sem pensar? Você acorda todo dia no mesmo horário, se espreguiça, vai ao banheiro, escova o seu dente, toma seu café. Você não para pensar nessas coisas, você simplesmente faz, não é mesmo? Virou um comportamento automático. Mas você pode ter automação também com outras ferramentas. Quando você deixa uma cafeteira programada, quando coloca suas contas no débito automático, quando faz o gerenciamento das notificações do seu celular, isso tudo é automação. Você padroniza aquelas informações e elas acontecem automaticamente, independente de você, ou com uma ação muito pequena, muito fácil da sua parte, né? A cafeteira, por exemplo, ela tem que estar ligada na tomada. O débito automático, você precisa fazer um primeiro cadastro. A notificação, você precisa fazer a configuração para que ela aconteça. Então, tem ainda uma ação sua, mas depois que dessa primeira ação, geralmente já está tudo resolvido ali, ou vai te demandar muito pouco, te libera tempo. E uma terceira forma de automação é quando você delega para outra pessoa. Então, uma atividade que está padronizada, ela é sempre feita do mesmo jeito, você consegue ensinar para uma outra pessoa fazer. E se porventura precisar de mais gente para fazer aquela atividade, ou precisar trocar de pessoa, é a mesma atividade. O que a gente tem aqui? Quando você não precisa, então, pensar mais numa determinada atividade, porque ela já está no seu piloto automático, você libera a sua cabeça, relembrando aqui. E quando você não precisa executar mais uma determinada atividade, seja porque ela foi automatizada com alguma máquina, seja porque você delegou para outra pessoa, você libera tempo. O que você vai fazer com o seu tempo livre daqui para frente? A ideia é essa. Quanto mais a gente melhora a forma de fazer as coisas, quando mais a gente entende o que está por trás, então as nossas crenças, a mentalidade, o nosso potencial criativo, a importância das regras, toda regra tem uma razão de ser. Antes de simplesmente tirar a regra ou ficar irritado com ela, questiona por que ela está ali. Talvez faça sentido manter, talvez faça sentido atualizar a regra, talvez faça sentido simplesmente trocar por outra, aquela ali já ficou realmente obsoleta e precisa de uma nova. Mas as regras elas têm essa função de trazer a padronização e a previsibilidade. A previsibilidade, inclusive, é uma situação muito desejada pelo ser humano em geral. Por quê? Se eu sei o que vai acontecer, eu fico tranquila. Não sai aquele, eu não preciso ficar naquele estado de alerta constante.
Isso tem a ver ali com a nossa sobrevivência, né? Então, o ser humano busca muito isso, né? O conhecido, a zona de conforto, o que é previsível, porque não gera medo. Então, vamos facilitar a vida e usar os benefícios, o melhor de cada parte, para que você faça melhor e não mais coisa. A produtividade aqui, ela é muito relacionada à melhoria da sua rotina, à melhoria dos seus processos diários, para que sua rotina fique mais leve, fique mais fácil. Não é que os problemas vão sumir, você nunca mais vai ter que resolver nada, mas vai ter facilidade para resolver os problemas quando eles surgirem, para dar conta dos incêndios e manter eles controlados. A gente vai precisar lidar com essas questões, tá? Então, como que você lida melhor nesses contextos? Agora, observe um outro detalhe muito importante. Você pode mudar as ideias que você fala. Você também pode apagar e reescrever o que escreveu. Qual o ponto aqui? As suas ideias não estão talhadas numa pedra. Elas podem mudar. E a ordem e a disciplina, elas precisam dessa flexibilidade. Então, não é porque a ordem está trazendo estrutura para a sua rotina, para a sua vida, que ela vai ser rígida e imutável. Não é porque você fez um primeiro planejamento que aquilo ali vai ser cumprido à risca até o final. Então, em vez de sentir uma frustração porque um determinado planejamento não foi realizado exatamente como você tinha pensado originalmente, pensa isso como um benefício, porque graças a Deus que ele pode ser mudado e ser adequado às novas circunstâncias que vão surgindo. Quanto maior a complexidade, maior a dificuldade de mudar essa estrutura. Vamos voltar lá para o exemplo do rio? Eu adoro fazer essas associações com a natureza, né? Então, lembra lá das suas aulas de geografia. O rio surge, né, ele nasce num lugar que a gente chama de nascente. E o volume de água ali nas nascentes geralmente é pequeno. Então, se ele é pequeno, você consegue de repente ali cavar a terra e mudar o curso daquele rio mais fácil. E fazer com que ele ande por alguma outra direção. Agora, ele sempre, independente do curso que a gente colocar, vai ser levado na direção do mar. Né? Então, isso faz parte da vida e é uma coisa que a gente não controla, né? A gente pode manejar. Agora, à medida que essa água vai escorrendo, independente ali do caminho, né, do curso que ela fizer logo que sair da nascente, ela vai encontrando outras águas de outras nascentes. E esse volume que está indo na direção do mar, ele aumenta, vai formando de fato o rio, né? Na nascente ainda é um pouquinho, e à medida que vai juntando com outras águas na direção do mar, forma de fato aquele rio maior. Essas águas, quando passam pela superfície, elas vão desgastando a terra. E quanto mais desgasta, mais profundo esse leito fica. Uma pessoa sozinha não consegue mudar o curso de um rio que já está ali estabelecido. É muito volume de água, é muito volume de terra. Ela precisa de uma ação coletiva, com pessoas, com máquinas, com estratégia, com planejamento. Pensa que essa nascente lá do começo do rio é a sua vida e a sua rotina. Então, quando é só essa nascente, você consegue ali manejar para dar outros contornos que depois vão levar o rio de qualquer forma lá para o mar. Mas quando você começa a ir para o coletivo, você sozinho já não tem essa autonomia de mudança. E para mudar a estrutura de uma rotina que já envolve um monte de pessoas, como a rotina da sua empresa, a rotina da sua família como um todo, né? Quando tem outras pessoas aí envolvidas, seja o companheiro, a companheira, os filhos, os pais, né? A família estendida já fica mais complexa de fazer a gestão. Mas na sua vida, na sua rotina, você tem essa autonomia de fazer. Agora, voltando aqui à dualidade, o importante é você ter a clareza do impacto desses extremos na sua vida
para que você use como referência para achar ali o seu equilíbrio dinâmico, ou seja, qual é o caminho que faz mais sentido no seu contexto, de acordo com os seus interesses, com as suas preferências. Lembrando que quando você identifica que tem mais dificuldade com uma ou outra ação, uma outra tarefa, isso não é uma sentença, mas pode ser uma oportunidade de buscar apoio de outras pessoas que têm mais facilidade naquelas coisas que você não tem. Esse tipo de apoio é que as alunas da minha mentoria The Ordem ao Caos encontram. Se você tem interesse nesse tipo de apoio também, e esse é o recadinho que eu quero deixar aqui para você, tem um formulário para a lista de espera aqui na descrição desse vídeo. Você pode clicar lá, que vai ter prioridade na abertura de uma próxima turma, tanto nas informações como nos valores. A prioridade é de quem está na fila de espera. Mas também, se você só está buscando uma ferramenta para facilitar a sua vida, tem o Planner 2023 com templates, sim, de planejamento e organização, mas também outros de rotinas com crianças e domésticas, que são duas funções que super impactam a nossa vida, e de bônus, rotinas de bem-estar para você se cuidar enquanto curte aí a sua jornada. Agora, é sobre como lidar com as atividades que você não faz bem, que está aí na dificuldade, que eu vou falar no próximo vídeo. Então, se você curtiu esse conteúdo aqui, deixa o seu like no vídeo, compartilhe com outras pessoas que você acha que podem se beneficiar e vem se encontrar comigo aqui de novo.